vereadores e funcionários presentes nesta reunião virtual. Cumprimento também aos cidadãos que nos acompanham esta sessão gravada pelas nossas mídias sociais. O nosso presidente, vereador Paraílio de Oliveira King, por motivo de saúde, está ausente desta sessão. E, portanto, como vice-presidente, estarei na condução da presente reunião. Então, em nome de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 5 de abril de 2021 e a nossa 5ª sessão virtual do ano. Para que possamos contar com a graça do nosso Deus, convido a vereadora Silvia para que faça a leitura de um trecho bíblico. Por favor, vereadora Silvia. Boa noite a todos. Boa noite. Para a alegria. Não entregueis tua alma à tristeza. Não atormenteis a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. E o inesgotável tesouro da santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza os múltiplos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra da salvação. Graças a Deus. Convido o nosso secretário, vereador Rogério Torno, para que faça a leitura da pauta do dia e, em seguida, a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, vereador Rogério. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Boa noite. Boa noite a todos os piauienses que mais tarde vão nos assistir. Pauta da 11ª sessão ordinária de 2021. Dia 5 de abril de 2021. Pequeno expediente, leitura da ata da sessão ordinária anterior, leitura da pauta da sessão do dia, apresentação das indicações. No grande expediente nada consta, na ordem do dia também nada consta. Ata número 13 de 2021. Aos 30 dias do mês de março do ano 2021, às 20 horas, reuniram-se virtualmente, em conformidade com a ordem de serviço número 7 de 2021, de autoria do presidente da Câmara Municipal, o vereador Paraílio de Oliveira King. Para dar início à sessão ordinária, os vereadores abaixo citados e os funcionários, a servidora Tassiana da Silva Carneiro, assistente parlamentar, responsável pelo setor legislativo, Dr. Júlio Dalcol, assessor jurídico da presidência, atualmente responsável pelo departamento jurídico da Câmara, e o funcionário Guilherme Pedroso, responsável pelo departamento de comunicação da Câmara Municipal de Pirei do Sul, para a realização da 11ª sessão ordinária do ano de 2021. Os vereadores Antônio Rogério dos Santos, Edson Antônio Staron, Francisco Carlos Mainardes, Jairo dos Santos,
Mariana Zadra Gabriel Ferreira, Silvia Regina Dalcol, com a ausência do presidente da Câmara Municipal, vereador Paraílio de Oliveira King, justificada por motivos de saúde e conforme o regimento interno da Casa, assume a presidência o vice-presidente da mesa diretora, vereador Valentim Elivelto Francisco, e secretariado pelo vereador Rogério Correia Torno. A presente reunião foi realizada na presente data, considerando que a sessão do dia 29 de março de 2021 não pôde ser realizada por motivos de problemas na rede de internet de vários vereadores. Ato contínuo, o vereador Valentim Elivelto Francisco solicitou ao primeiro secretário, vereador Rogério Correia Torno, para que procedesse com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Colocada em discussão e votação, a presente ata foi aprovada sem divergências por todos os edis presentes na sessão. Passando para a ordem do dia, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 11 de 2021, referente ao anteprojeto de lei número 7 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Executivo a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral com a inclusão sincronizada do PPA, LDO e LUA e da outras providências. Colocado em discussão e votação, o referido projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente agradece aos vereadores, ao público em geral e aos funcionários. Em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária, da qual se lavrou esta ata. Eu, vereador Rogério Correia Torno, primeiro secretário, subscrevo e assino. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a presente ata encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a ata por unanimidade, né? Senhores, passamos agora para as apresentações das indicações. Então, nós temos a indicação 105 de 2021, de autoria do vereador Edson. Por favor, vereador Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Minha indicação indica ao prefeito municipal patrulhamento e cascalhamento da estrada principal do bairro do Pirimirim e as demais, inclusive a do Guaçatunga e as demais dentro do bairro, que tem algumas que tá em péssimas condições. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Edson. A indicação número 106 de 2021, de autoria do vereador Francisco Carlos. Por favor, Francisco, vereador Francisco. Oi, a indicação, peço para o prefeito fiscalizar as calçadas de passeios que estão cheias de, onde tem construção abandonada, e não dá para os pedestres, tem que estar desviando as calçadas para passar. Então, e padrão de luz também no meio da calçada. Então, isso tem que ser fiscalizado. Obrigado. Obrigado, vereador Francisco. A indicação número 107, 2021, de autoria do vereador Antônio Rogério. Por favor, vereador Antônio Rogério. Boa noite, presidente. Boa noite. A minha indicação é para fazer a limpeza na rua Legardes José de Farias, no conjunto Vitor Sioff. A limpeza da rua.
É isso? Isso. É isso. Obrigado, vereador Antônio Rogério. Senhores, as indicações serão enviadas para análise do Executivo. Não havendo nenhuma análise no grande expediente e na ordem do dia, passamos às considerações finais. Se algum vereador quiser se manifestar, a palavra se encontra, senhores. Eu quero. Por favor, vereadora. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Aqui Então, Então, boa noite, nobres vereadores. Eu quero conversar aqui, falar com vocês sobre o anteprojeto de lei número 005 de 2021, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2.292, de 26 de maio de 2020, relativa à contratação da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Esse projeto já vem há algum tempo parado na Câmara, já vem da gestão passada. É o projeto que visa o financiamento na Caixa Econômica para asfaltar as ruas do nosso município, né? A população vem perecendo, como os vereadores sabem, né? Sabem da precariedade das ruas do nosso município. E como vereadora e defensora dos interesses da população, né, representante da população, eu quero pedir aos nobres vereadores, como já pedi várias vezes, para que a gente tenha cuidado e agilidade com projetos como esse, tá? Para que não fiquem parados. Eu quero citar aqui sobre a emenda que o nobre vereador Rogério fez, né, que exige que audiências públicas para qualquer situação, para que as obras sejam realizadas, seja feita primeiro a audiência pública. Né? Eu já quero me colocar aqui como um voto a favor, ainda não é a votação, mas já quero colocar aqui a minha posição, que eu serei a favor a esse projeto, ao financiamento da Caixa Econômica, que a população já esperou demais, e contra a emenda por quê, e quero já colocar aqui o porquê, tá? Hoje nós temos a impossibilidade, vereador Rogério Torno, de realizar audiência pública devido ao Covid. E também a audiência pública online, também existe a impossibilidade, pois uma parcela da população sequer tem acesso à internet, né, ou conhecimento de informática para participar de uma audiência pública. Portanto, as emendas apresentadas pelo vereador tornam-se inadequadas e ante a inobservância da ampla participação da população e da presença dos diferentes segmentos sociais e a garantia da diversidade. Então, eu acho que essa emenda está só atrasando, é um projeto que nós já poderíamos ter votado, a comissão já poderia ter feito o parecer, já teria saído o parecer do jurídico, e hoje a prefeitura já podia estar trabalhando em cima aí, correndo atrás junto com a Caixa Econômica para liberar, né? Porque a população tem pressa. Eu tenho calçamento na minha rua, o nobre vereador tem calçamento na sua rua, mas tem rua que a população está caindo nas valetas. E isso aí faz anos, né? E quanto antes agilizar isso daí, quanto antes asfaltar as ruas, a máquina não vai precisar ir mais naquela rua, o saibro vai ser economizado naquela rua, os funcionários vão poder estar trabalhando em outras ruas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Desde o início eu disse que o meu compromisso é agilizar projetos, é não permitir que esses projetos fiquem parados. E é por isso que eu estou manifestando a minha posição em relação a isso. Muito obrigada. Senhor presidente, eu acho que não é o momento de se posicionar, porque o projeto ainda não está em discussão, mas de maneira nenhuma a minha emenda é para atrasar ou para dificultar alguma coisa. É só para que tenha mais transparência da população, também possa ser
vida, nós tivemos a audiência pública da saúde, virtual, tivemos a audiência pública da parte de finanças também, da parte contábil, que foi virtual. Eu não vejo dificuldade Hoje, a maioria da população do Piraí do Sul tem internet, né, a grande maioria, e eu não vejo nenhum empecilho em o executivo apresentar os projetos em audiência pública. Isso nada impede. A audiência pública é simplesmente uma apresentação, né? Não vai impedir que o prefeito asfalte esta ou aquela rua, né? Só que nós estamos aqui fazendo o nosso papel, que é fiscalizar. Nós temos que fiscalizar. Nós temos que questionar, né? Porque, afinal, é um empréstimo de 8,5 milhões, né? Não é um empréstimo de 100 mil reais, é um empréstimo de 8,5 milhões que vai ser pago com o dinheiro do povo. Com certeza. Nós estamos aqui, nós somos eleitos para representar o povo. Nós não estamos aqui para representar o prefeito. Nós estamos aqui para representar o povo. Essa Casa de Leis é para representar o povo. Então, a minha intenção não é dificultar. O projeto foi apresentado. Uma vereadora já citou, né? Já está desde o ano passado. Então, acho que a audiência pública ela serve para uma transparência, né? Uma transparência, inclusive para nós vereadores também, né? Para que seja apresentado como que vai ser feito, como que vai ser, né? Como a gente tem visto aí em muitos lugares, foi colocado um asfalto que durou 3 anos, 4 anos, e hoje está tudo cheio de buraco. Né? Então, exatamente. Não adianta fazer uma coisa para ficar bonita 2 anos. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com o dinheiro público. E a nossa função aqui na Câmara é essa. Como já falei, é representar o povo, não representar os interesses do Executivo. Com certeza, vereador. A impossibilidade, o que eu digo? Até seria legal a situação, mas vejo que hoje não é viável, porque nós não vamos poder fazer uma audiência pública hoje com a participação popular na Câmara, por causa do Covid, e reafirmo aqui, até tendo em vista uma manifestação do próprio Ministério Público falando do plano diretor do município sobre isso. O jurídico pode até verificar essa situação, que a audiência online ela não vai atingir toda a população como tem que ser. Porque, claro, a maior parte tem internet, mas sim, todas essas pessoas sabem usar a internet? Todas essas pessoas terão condições de acessar a internet no momento? O nobre vereador, no início, reclamou que nós estamos com dificuldade de fazer as nossas sessões, porque cai a sessão, porque corta, porque passa um barulho atrás. Então, eu acho inviável no momento, e isso só vai atrasar que as ruas saiam logo, né? Claro que nós temos que fiscalizar. Por quê? Porque como faremos isso? Indo visitar a obra que está sendo feita, verificando se o valor está adequado. Jurídico, por favor, me corrija, mas a Câmara pode ou não contratar um engenheiro temporariamente para acompanhar essas obras e nos dar um parecer técnico? Boa noite para todos. Respondendo a vereadora, em princípio, tá, é perfeitamente possível que a Câmara tenha, de repente, uma contratação temporária, mas para o atendimento dos interesses internos. Neste caso, a fiscalização em si, ela não, de repente, justificaria uma contratação de modo temporário, por exemplo, de um engenheiro civil, para exclusivamente fiscalizar a execução de obra do Executivo. Certo? Então, lógico, esse é o entendimento que eu estou lhe dando, sem fazer um estudo aprofundado. Mas, em princípio, com base na legislação atual que nós temos, que é a
a do município, que autoriza a contratação por tempo determinado. E para aqueles casos que nós temos, de repente, previsão do Tribunal de Contas autorizando essa contratação, ela é específica para atendimento de casos de excepcional interesse público de caráter extraordinário. E nesse caso, em princípio, obra pública, ela não tem caráter extraordinário, ao contrário, ela tem caráter ordinário. Então, eu entendo que nós não teríamos legislação hoje que autorizasse fazer uma contratação, por exemplo, de um profissional para fazer fiscalização de execução de obra pelo Executivo. Mas nada nos impede de estar acompanhando, né? Eu, por exemplo, sem problema, eu não trabalho em lugar nenhum. A minha dedicação é exclusiva a ser vereadora. Inclusive, eu estou todos os dias na prefeitura. Quando a Câmara está aberta, eu vou praticamente todos os dias na Câmara, né? Então, eu posso estar acompanhando, como eu tenho acompanhado muitas obras, muito trabalho da infraestrutura, né? Essa é a minha função como vereadora, acompanhar as obras, fiscalizar as obras, estar presente, cobrando e representando a população, e cobrando para que seja agilizado e saia o quanto antes. Então, eu coloco aqui as comissões já de antemão, peço mais uma vez que a gente agilize isso daí, tá? Muito obrigada. Professor Valentim, o vereador Jairo quer se pronunciar? Eu queria permitir para o presidente Valentim, se eu posso falar? Claro, fique à vontade, vereador. Fique à vontade. Igual eu já falei, boa noite, vereadores, funcionários da Câmara, o doutor Dalcol aí. Pelo que eu entendi do vereador Rogério, simplesmente o que ele quer pôr umas emendas, que esse tipo de situação que eu estou entendendo, independente de videoconferência, igual nós temos aqui ou não, simplesmente ele, assim, no meu pensamento, vai ser votado ainda, não tem nada certo. Mas eu acredito que não está atrasando em nada, e simplesmente vai ser transparência, vai ter. E daí quem tem internet, quem não tem, às vezes o pessoal sabe de boca a boca, independente de estar na internet ou não estar, mas pelo menos se fizesse a emenda, ou a construtora, quem vir fazer o asfalto, tem os asfaltos de casca de ovo, casca de um monte de coisa. Então, eles são obrigados a fazer. Nós estamos para fiscalizar, mas vai chegar uma hora que nós vamos chegar lá, um engenheiro da prefeitura, um engenheiro da construção, lá não sei de onde, vai atropelar nós, porque eu mesmo entrei nessa para trabalhar pelo povo. Então, a transparência tem que ter, mesmo que nós esteja aqui falar as coisas só interno para nós, mas como o povo ponhou nós lá, então nós temos que ter a transparência, independente de quanto que é ou deixa de ser, mas eu acredito que vem essas construtoras aí, dependendo da negociação, vão e faz de qualquer jeito. Então é nisso que eu me refiro. Não tem que falar jamais de prefeito, de vereadoras, de vereadoras, mas eu acredito que esses anteprojetos do Rogério não vai atrasar nada. E independente assim de quem vê as coisas pela internet ou não vê, o pessoal às vezes não quer tanto ver nós estar conversando aqui. O pessoal quer atitude e ver asfalto, calçamento onde precisa, porque se nós fazer aquela velha maquiagem só aonde às vezes não precisa, aí fica ruim, e o dinheiro é bastante. Eu não quero um centavo disso, mas sei que o prefeito, graças a Deus, o vereador, ninguém quer, mas vem uma construtora de fora do Má-Fé, isso aí vai ser uma vida inteira, depende de cada um, né? Então, eu sou a favor de fazer essas emendas aí, eu sou mesmo. E se é para falar que não tem nada certo, então a minha oposição é essa, mas nós não podemos, assim, às vezes ficar um nervoso com o outro, tudo vai de conversar, porque esses prefeitos,
Eu acredito neles que eles vão fazer uma boa gestão. Às vezes a pessoa fala, de 4 anos. Não, eu não quero saber de 4 anos, eu quero saber, graças a Deus, de viver o dia a dia. E eu penso, não sei, né? Nós todos, nós pensamos de apoiar o prefeito para fazer as coisas certas. Nem mal intenção os prefeitos não têm, mas vem as firmas de fora com mal intenção, então já tem de começar assim, porque a hora que elas fazer tudo a papelama, o que vai acontecer? Nós chega lá, eu estou falando de mim, não entendo nada, os caras vão atropelar nós de lá. Então funciona assim, antes de fazer a papelama tem que saber mesmo. Porque me dá o dinheiro, às vezes é fácil, mas daí é o povo, é nós também que temos que pagar. Então tem que ficar um serviço bem para dar anos, não só para dar para uma gestão. Jairo, Isso. a emenda, vereador Jairo, licença, a emenda não prevê a transparência do trabalho. A emenda prevê que tudo que o prefeito for fazer, se precisar fazer uma obra numa rua, primeiro ele vai ter que fazer uma audiência pública para depois ele poder fazer essa obra. Entendeu? Então, isso tira a autonomia do prefeito. Não tira, por causa que daí todos os vereadores estando de acordo, daí não tira. Autonomia. Vereador, nós não podemos fazer audiência pública. Nós estamos em Covid, não podemos fazer. É simples isso. E a audiência pública online não atinge toda a nossa população. É simples, nós temos, inclusive, uma manifestação do Ministério Público falando isso sobre o plano diretor do município. O nosso jurídico pode verificar. Então, a audiência pública da saúde, a audiência pública fiscal também não valeu nada. A audiência da saúde foi uma prestação de contas do ano passado. Nós estamos falando de agora para frente, os decretos mudam. Então, veja bem, vereadores. Mudam, a calamidade pública muda. Veja bem, vereadores, a questão da minha emenda é que a gente sempre, né, inclusive o vereador Valentim, eu também cobrei várias vezes, a questão é de que sejam asfaltadas ruas que não tenham nenhum tipo de pavimento, que seja dado preferência para essas ruas. Nós vimos aí em gestões passadas que fizeram asfalto em cima de ruas que já estavam com pavimento, e os bairros aí da nossa cidade aí estão, né, perecendo, o povo com as ruas cheias de buraco, né? Então, o que a gente quer é só tentar defender os interesses da população, tentar defender os interesses do povo, com a maior transparência possível. A gente sabe que o projeto é necessário, né? Ninguém está aqui para atrapalhar, nós estamos aqui para ajudar, e nós vamos ajudar o prefeito, com certeza. Espero que né? sim. Só nós queremos aí que seja feito dessa forma. A minha posição é essa, né? Aí todos vão ter o direito de votar sim ou não. Eu penso que tem que ser assim, né? A questão da audiência pública online, eu acredito que deva atingir uma grande maioria da população, né? Eu acredito que não vai atrasar em nada. Ele deve já fazer um projeto das ruas que vão ser asfaltadas, ou que vão ser calçadas, né? Depende do material que vai ser usado, né? E apresenta tudo de uma vez só. Não é assim, o prefeito vai ter que fazer. E a questão da audiência pública, ela é uma explicação, uma apresentação, né, do que vai ser feito. Nada impede da decisão do prefeito. Se o prefeito quiser asfaltar uma rua, ele vai lá apresentar, vou asfaltar, vou calçar tal rua. Não vai tirar a autonomia do prefeito. A audiência pública não tira a autonomia do prefeito. Ela é só uma apresentação. A emenda já atrasou, vereador, porque se não tivesse a emenda, nós já teríamos votado esse projeto, que já estaria em andamento o financiamento na Caixa. Então, já atrasou. Está dentro do prazo, né, vereador? Está dentro do prazo ainda, né? Nós temos que... Né, também não é assim, também, né, vereador? Nós temos que esperar o último dia do prazo, né? Não estamos fazendo isso, de maneira nenhuma. Está esperando já faz 2 anos mais, esse pessoal já está esperando. Mas não é assim também, né? Nós não podemos também só baixar a cabeça e dizer amém, amém, amém. Não é assim.
puxando a né? cabeça, dizendo amém, por isso que eu estou me pondo. Então, né, nós temos que questionar mesmo. A nossa função é essa de questionar, não é? Não é mesmo? Beleza. E Não não podemos, E né? Nós quanto não tempo podemos. tem mais para ver isso aí, Mariana? quero. Quanto tempo tem mais para Vou, dar prosseguimento rápido disso? Quanto tempo? vou convocar a comissão o quanto antes para a gente conversar sobre isso. Pois é, isso que eu achava que você já sabia. Eu estava esperando só as emendas ficarem prontas para a gente poder se reunir, porque a nossa comissão tinha que esperar as emendas do vereador e também os questionamentos que ele mandou para o executivo, 15 ou 12 perguntas que o executivo tinha que responder, para daí nós podermos fazer o nosso parecer. Agora nós já podemos fazer o nosso parecer. Isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente precisa saber, né? Como que vai ser feito, como que é o financiamento. Eu fiz realmente umas perguntas pedindo qual o prazo do financiamento. E na semana que vem eu vou apresentar para Vossas Excelências os questionamentos que eu fiz. Não foram questionamentos, foram perguntas. E nada, eu acho que mais que justo, né, nós, vereadores, sabermos o que vai ser feito, né, de que forma vai ser feito. Não é mesmo? Eu estou todos os dias na prefeitura fazendo questionamentos e tenho as respostas todos os dias. E agradeço o executivo e todos os secretários por estarem sempre prontos a nos responder, a nos dar esses conhecimentos. E acredito Mas que as perguntas que eu tenho direito, vereadora. Eu tenho direito de perguntar. Vereador, eu só estou falando... Eu tenho direito de perguntar. Você pode perguntar. Eu pergunto e não travo nada. Mas ninguém está travando nada. Ninguém está travando nada. O projeto está andando, as respostas estão. Essa semana vamos fazer o parecer e vamos apresentar na segunda-feira. E como já foi falado aí que o nosso... Olha a dificuldade que nós passamos aí, vereadora. A dificuldade aí com a quase morte do vereador. Não nos impede... Risco de morte do vereador Paraílo. É o susto que todos nós levamos. Né? Estávamos todos abalados. E né? não Com a situação, ninguém vai deixar de trabalhar. Não é mesmo? As reuniões estão sendo feitas virtualmente. Estamos aí tentando dar andamento nos trabalhos. Inclusive, né? Vamos dar andamento. Sempre nos dando retorno instantâneo. Né? Vamos dar andamento nos trabalhos, só que a gente precisa saber. Nós não podemos votar. A senhora pode estar lá dentro da prefeitura, né? Perguntando toda hora. E a minha função é exclusiva a ser vereador. Nós, vereadores, estou buscando informações. Mas eu também estou buscando informações da maneira que eu posso. Tá? Que bom. Então, apresentamos lá os pedidos, formulei perguntas, né? Eles responderam. Essa semana a gente vai se reunir e vamos votar o projeto. Que bom, vamos agilizar. Agradeço em nome da população piraiense e de todos que precisam desse asfalto, que saia o quanto antes. Agora só um minutinho, o vereador Jairo quis falar alguma coisa. Por favor, vereador Jairo. Pois é, interino, presidente Valentinha, não, o que eu só queria falar é que fico tão contente de todos nós estar aí, o Rogério está escutando, o Estado também está escutando, o doutor aí está aí, então a gente até fica alegre e já adiantando a conversa que vai ficar para o final, eu sou a favor eu sei que os funcionários lá da Câmara, vocês vão ver se vão ou não vão, eu acredito que nós de 3 em 3 metros lá nós conseguimos falar, porque eu acredito que o Paraílo lá, graças a Deus, saiu, assim já está respirando assim normal, tudo tranquilo, ele vai voltar, mas ele assim não vai querer assim ir trabalhar já direto, porque eu acredito que daí ele vai forçar a barra dele mesmo, então eu acredito que nós vamos poder, e se vocês resolverem, nós estar lá na Câmara, como nós vamos estar só em pouco, fica ali de cada 3 metros cada um, e eu acredito que fica mais fácil nós conversar, porque às vezes, se por videoconferência, às vezes um ou outro pensa que um está falando mais alto que o outro, não, mas nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, Deus o livre, a gente já, graças a Deus, o povo elegeu nós, elegeu
Os prefeitos hoje tá bem animado. Só que, claro, igual a gente não quer, assim, que às vezes mexe, às vezes até quer tá quieto, que é um dinheiro que dá para fazer outras coisas. Mas sair tudo, os nomes da rua, tudo, até para o povo ficar mais animado. Igual o doutor falou aí, eu já entendi. Claro que se for apanhar um engenheiro de nós interno da Câmara para fiscalizar lá, é outro rolo também. Então, daí demora mesmo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o Paraíba já está melhorando. E eu acredito ainda que antes de mais umas 2, 3 sessões, ele não, até eu acho que bem no fim, falou a saúde dele mesmo, ele vai segurar um pouco, ficar mais na casa. Posso falar, presidente? Pois não, Tassiana? Pois não. Então, eu ouvi a discussão, foi uma discussão boa, parabéns até, né? Porque fazia horas que a gente, como funcionário, não via uma discussão dessas. Assim, eu gostaria de falar sobre os prazos, né? Porque o projeto entrou em sessão dia 15 de março, né? E ele entrou como regime de urgência. O que é o regime de urgência? Ele tem 30 dias. O doutor Júlio, que está presente, ele pode até confirmar isso para a gente, né? Ele tem 30 dias de prazo. E aí, com as emendas, já está pronto já o parecer jurídico, né? Aí, como teve alguns questionamentos do vereador Rogério, esses prazos ele deu uma paradinha, mas hoje já retornou. Foi muito eficiente a parte da prefeitura, que nos respondeu prontamente, né? Isso, e provavelmente eu acho que essa semana, né, vereador Rogério, a gente já vai estar já trabalhando em cima disso, né? Sim, com certeza. Eu até gostaria de falar para a população piraiense que está nos ouvindo, que vai nos ouvir mais tarde, que de maneira nenhuma nós estamos aqui, eu estou aqui para travar projeto, só estamos tentando defender os interesses da população, que amanhã depois, se a gente for questionado, perguntado, nós temos a resposta. Gostaria aqui também de agradecer ao Executivo Municipal, que respondeu, né, aos meus questionamentos, né, mandou lá para as perguntas que eu fiz, responderam, e que a gente vai dar andamento no projeto e confirmar mais uma vez que estou aqui para defender os interesses da população, para que nós possamos saber das coisas também, né, poder estar ciente do que está sendo feito e fazendo o nosso papel, que é fiscalizar, né? Agradeço aí aos demais aí pelas palavras e por ter me escutado também. Mas a emenda vai continuar e daí cada um decide, né, conforme achar melhor. Né, uma emenda e vai para votação e a minha posição é essa, né? Mas os senhores são livres para votarem como quiserem. Senhor presidente. Pois não? Ok. Senhor presidente, só queria comentar, até pedir auxílio para o jurídico, no caso de contratação de engenheiro, só se tiver alguma denúncia, tiver alguma a respeito disso, né? Não é, Júlio? Para poder contratar um engenheiro, se tiver alguma audiência, se tiver alguma CPI, alguma coisa, para algum. Aí, né? Respondendo ao questionamento do vereador. A ideia central, inicial, é exatamente essa. Num caso extraordinário, que internamente, para fins, de repente, de uma realização de um trabalho interno de interesse da Câmara, seja necessário você utilizar um profissional que você não dispõe do teu quadro efetivo, a lei autoriza a gente contratar de modo por tempo determinado. Perfeito. Só que a questão não nos casos, como eu disse, dos ordinários. Então, por exemplo, então nesse caso, digamos que se a Câmara tivesse que no trabalho de fiscalização, como disse bem o vereador, olha, surge uma denúncia por conta de uma questão qualquer, ou surge um fato a ser apurado por uma questão qualquer relacionada com a execução da obra, ou seja, depois de feito. Sim. Não necessariamente no curso da execução. Nós não teríamos fundamento para contratar um engenheiro para o curso da execução. Por quê? Porque existe o trabalho já de engenharia do próprio município, que tem essa atribuição de execução, fiscalização e
elaboração técnica, no caso de projeto e execução, e, por outro lado, o próprio contrato firmado com a Caixa Econômica desse convênio, ele também prevê fiscalização por parte da concedente do crédito, certo? Sim. Que também tem corpo de engenharia. Lógico, só que num caso extraordinário, se for necessário, sempre pode. Vai ter que ser analisado o caso concreto, caso a caso, para verificar a necessidade real, concreta, e a possibilidade legal de ser feita essa contratação. Mas, em princípio, para este caso, para este momento, não poderia. Mas para o futuro, se for necessário, poderia sim. Não, com certeza. Outra coisa, eu vou encaminhar o ofício 25 do Ministério Público, que foi com respeito às audiências públicas. E eu tenho uma dúvida. O vereador Rogério não... Tipo, essa audiência não tem nada a ver para decidir quais ruas serão. A população decidir qual rua será. Certo, Rogério? Isso mesmo, não. Quem decide é o prefeito. Isso. Só vai apresentar como que vai ser feito. Quem decide é o prefeito. A audiência pública é simplesmente para isso. É para o prefeito apresentar o que ele vai fazer. Né? É o que não vai interferir nas decisões do executivo. Então, é isso, né, doutor Júlio? Vai ter as emendas? É isso mesmo, né? Quem não aceitar, rejeita ou aprova ou não aprova. Então, e inclusive, vamos, que nem eu sempre comentei, vamos trabalhar por Piraí, independente do partido, do prefeito, vamos fazer de tudo para a gente agilizar as coisas, né? Da maneira correta. Foi comentado que ficou esse projeto 2 anos parado, mas o nosso jurídico pode orientar, pode comentar que ficou parado porque estava errado. Tinha muita coisa que veio faltando no passado e não tinha mesmo como passar. Então, mas agora, independente de política, vamos trabalhar e vamos agilizar da maneira correta, porque a população precisa e a gente está aí para agilizar o que puder. Só uma parte, porque Doutor Júlio, por favor. O vereador pediu uma parte meu aqui. Na realidade, o projeto, quando apresentado na gestão anterior, ele tinha um defeito grave, que era a questão do impacto financeiro, certo? Não foi nos apresentado o impacto, e nesse caso era obrigatório, porque como os senhores sabem, já estão se habituando com isso, qualquer tipo de despesa que venha a ser executada pelo município, ela necessariamente exige a existência de uma receita, certo? Por outro lado, nesse caso, a receita, em tese, ela já nasce do convênio, que seria o empréstimo, certo? Mas, partindo desse pressuposto, podia-se imaginar que não era necessário, por exemplo, apresentar um impacto financeiro, porque o recurso já existia oriundo, nascido do próprio convênio. Mas isso era uma conclusão equivocada. Por quê? Porque, na realidade, existe um pagamento a ser feito. E era necessário que o município, na ocasião que o executivo apresentasse para o legislativo, quanto seria o custo final, o custo mensal do pagamento do financiamento. Isso tinha que ser apresentado. E demorou muito tempo para que fosse apresentado. Então, na realidade, quando aconteceu de ter essa dificuldade de aprovação, era porque tinha umas exigências sendo feitas por parte do legislativo com relação a informações sem as quais o projeto não poderia ser aprovado. Não teria como caminhar. Quando apresentadas as informações, o projeto foi aprovado. O projeto foi aprovado num momento que não era mais possível ser executado. Mas isso em decorrência de legislação eleitoral, por conta de alguns prazos, por conta de algumas questões de ordem legal. Mas o projeto, sim, ele foi aprovado, inclusive no ano passado. Mas isso tão logo apresentados os elementos necessários e obrigatórios por parte do Executivo. Agora, neste projeto específico, que veio para nós como forma de alteração da redação de um dispositivo do projeto anterior, da lei anterior, no caso, ele diz respeito simplesmente a retirar do texto da lei ruas que já estavam especificadas. Ou seja, porque aí sim o executivo ficou engessado. Porque do jeito que estava na lei antiga,
o executivo estava obrigado a fazer asfalto exatamente naquelas ruas que estavam na lei. Que, inclusive, no meu parecer deste ano, eu coloquei que, no meu entendimento, era uma previsão ilegal. Por quê? Porque na exata medida que você definiu na lei, certo? Sem um critério técnico, uma rua determinada, você prejudicou todas as demais que não estão listadas naquela relação que receberiam a obra. Então, por conta disso que a alteração desse parágrafo proposto pelo Executivo, ela foi necessária para regularizar uma questão de legalidade do texto da lei. Por outro lado, a viabilidade de aplicar o recurso nesta ou naquela rua, agora o Executivo tem a partir deste projeto. Por quê? Porque daí ele fala assim, olha, eu tenho isto de recurso e aquela rua tem tantos metros quadrados. Eu tenho condições de fazer? Tenho. O que precisa? É só asfalto ou tem galeria de água? É só asfalto ou tem passeio? Aquela rua já tem passeio? Ou seja, aí deu uma possibilidade maior do Executivo poder trabalhar. Mas, na realidade, por conta dessa alteração que está sendo proposta agora, certo? Então, assim, só para finalizar e para facilitar, com relação às questões relacionadas com legalidade, com constitucionalidade, com viabilidade técnica, o parecer jurídico é pela legalidade, tanto do projeto quanto das emendas. A questão do mérito do projeto e das emendas só compete para os senhores, depois dos pareceres das comissões, discutirem no plenário, para saber o que vai ser definido. E eu preciso lembrar de uma coisa, a emenda é sempre votada antes do projeto. Então, antes de se votar o projeto, se votam as emendas, na sequência, o projeto. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Isso aí, doutor Júlio, muito obrigado. Uma última colocação. O vereador Edson falou que, né, ano passado o projeto ele foi votado, né, inclusive ele foi aprovado. Aconteceu. Aí o doutor Júlio falou que foi aprovado no momento em que já não poderia mais ser executado a obra, certo, doutor Júlio? Exato. Foi isso. Então, o que é o meu pedido? Só merece uma parte, vereadora. Só um detalhezinho. Foi aprovado no momento que já não era mais possível executar, mas em decorrência de ausência de informações que competiam ao Executivo. Não foi demora do Legislativo nesse caso. Eu acompanhei todo o procedimento interno de votação e de acompanhamento, inclusive, das cobranças com relação a essas informações que eram obrigatórias. Certo. É só por conta disso. A minha dúvida agora. Nós temos um prazo para votar esses projetos. Dia 14 agora, sim. Isso. 30 dias. Exato. Senhores vereadores, nós não precisamos esperar esses 30 dias para que seja feita essa votação, ou para que seja feita uma observação ao Executivo, para que seja colocado que não vai passar o projeto por causa disso ou daquilo. Nós podemos votar, recebeu esse projeto, já de maneira imediata, 1 semana, 2 semanas, já analisar, ver o que está faltando, fazer a devolução ao Executivo e fazer agilizar. Estou certa dessa forma, doutor Júlio? Podemos agir dessa forma? Na realidade, independentemente de existir prazo pré-fixado para, por exemplo, as comissões darem seus pareceres, ou para que, de repente, o Legislativo aprecie e julgue, delibere a respeito de um projeto apresentado, é óbvio que esse prazo não precisa chegar ao limite do esgotamento para que aconteça a deliberação. O único detalhe é que, quando se requer urgência nos projetos, muitas das vezes, por conta do encurtamento do prazo que você tem para fazer isso aí acontecer, às vezes, em vez de facilitar, dificulta. Porque existem informações a respeito das quais, por exemplo, o Legislativo não pode deixar de receber. Então, por exemplo, isso inclusive foi um pedido meu. Este projeto também veio sem impacto financeiro. Uhum. Ele veio sem impacto. Então, uma das primeiras orientações que eu dei para a assessoria parlamentar, eu falei assim, olha, entra em contato com o Executivo, por gentileza, faz isso de maneira formal, que é através de e-mail, porque a gente estava em home office, eu falei, e solicita com urgência o impacto.
No mesmo dia, esse impacto já tinha sido devolvido pela Secretaria de Finanças, certo? E também no mesmo dia já tinha parecer jurídico liberando para as comissões. Então, de fato, pode acontecer mais rapidamente, isso é um fato. Não Quero tem problema parabenizar nenhum. o seu trabalho, que tem sido, né, instantâneo. Seus pareceres saem muito rápido, e isso é muito importante. Acho que todos os vereadores concordam em relação a isso. E na realidade, inclusive, assim, eu entendo que tem casos que não é possível que você analise de forma muito rápida. Mas dentro da possibilidade material de se fazer uma coisa mais ágil, nós devolvemos com a maior celeridade possível. E nesses casos, onde, por exemplo, a deliberação das comissões depende do parecer jurídico, uma vez que o parecer está liberado, eu entendo que a comissão imediatamente já pode convocar os membros e fazer a reunião. Ou seja, não precisa esperar prazo nenhum. Inclusive, a comissão pode, durante a sua reunião, discutir e chegar à conclusão que precisa de informação. Ou seja, reúne e fala assim, olha, tem uma coisa que está faltando, eu quero informação. Expede um ofício da forma mais ágil possível para o executivo, pede a informação, eles devolvem, vocês voltam a deliberar. E já libera para a próxima comissão. E um detalhe importante, não existe nada dentro do regimento interno que diga que o prazo das comissões seja sucessivo, ou seja, primeiro uma, depois outra. As comissões podem deliberar de forma simultânea. Enquanto uma está apreciando lá a parte de redação, a outra já pode estar deliberando a respeito de finanças. E se trata da assistência social, a outra já pode estar deliberando a respeito da assistência. A mesma coisa com a educação. Então, é sempre bom, é sempre importante saber, não existe prazo sucessivo para que as comissões falem nos projetos. Elas podem acontecer de forma simultânea ao mesmo tempo. Obrigado pelos esclarecimentos. Por nada. Outra coisa... Só gostaria de fazer mais uma pergunta, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. À vontade. Doutor Júlio, a respeito da audiência pública, ela não tira a autonomia do prefeito. Estou certo, né? Está. Ela Na realidade, o que acontece? A autonomia do prefeito. Não. Assim, eu prefiro, de repente, não entrar em mérito da emenda, porque para mim só compete falar da legalidade dela. Certo? Eu não posso, porque na realidade quem entra no mérito da discussão são os vereadores. Certo? Mas eu posso dizer o seguinte, a audiência pública, uma vez realizada, ela só tem uma finalidade específica, que é da transparência. É só transparência. Ou seja, isso não impede que, de repente, o executivo faça aqui ou acolá, execute aqui ou acolá. Isso não impede. Mas, por outro lado, dentro do princípio constitucional da publicidade, certo? A audiência pública serve como instrumento de publicidade. Só isso. Não tem uma outra finalidade maior. Diferente é nos casos, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez para os senhores seja novidade. Quando existe cobrança do cidadão em relação à obra feita, que se chama contribuição de melhoria, certo? Contribuição de melhoria quer dizer o quê? A pessoa que é beneficiada pela obra paga alguma coisa para o município, para o Estado ou para a União por ter sido beneficiado por essa obra. É o mesmo que dizer assim, se passar asfalto na frente da minha casa, se houver uma lei que determine que vai ser cobrado contribuição de melhoria, é obrigatória a audiência pública antes da obra sair. Por quê? Porque a pessoa não pode ser obrigada, para evitar uma coisa chamada efeito surpresa, a pagar uma coisa, um tributo a respeito do qual ela não teve conhecimento prévio. Inclusive, teve casos em que o município... Aconteceu em Piraí isso. Teve muito tempo atrás. Teve casos que houve execução de obra, que se previa contribuição de melhoria, e por falta de audiência pública não se pôde cobrar contribuição de melhoria. Certo? Então, só que nesse caso, daí é uma audiência pública diferenciada. A finalidade é
O cidadão que vai ser atingido pelo benefício e pelo ônus de pagar pelo benefício, ele tem o direito de participar de uma audiência para falar assim, eu não quero pagar, eu não concordo com a obra. Mas esta audiência pública desta emenda não tem essa finalidade prévia de discordância ou concordância. É só publicidade. Minutinho, vereador Jairo. Só um minutinho, Obrigado, vereador. Tranquilo, pode falar. O vereador Staro queria falar um pouquinho daí. Por favor, vereador Staro. Não, só queria comentar que o vereador Jairo comentou a respeito que se a gente for em alguma obra, podem tirar. A gente tem toda a autonomia para ir em qualquer obra, qualquer setor da prefeitura. Com certeza ninguém vai chegar atropelando tudo, mas pode ficar tranquilo, vereador Jairo, que isso daí a gente pode fiscalizar a hora que quiser, aonde quiser. Inclusive, esta semana estive visitando o hospital. É que, na verdade, assim, vereador Estado, claro que a gente sabe disso, a gente só fala um parecer diferente, que eu estou muito contente do doutor Júlio ir falar essas últimas palavras aí. Simplesmente é isso que ele falou. O que o Rogério quer fazer, essas emendas, tem muito tempo para nós agilizar aí ligeiro e aprovar se é sim ou é não. E igual o doutor Dalcol falou, independente de Facebook, ou isso e mais aquilo, mas então fica mais fácil que o povo tenha transparência, fica fácil, o povo, não é todos, mas todos querem saber mesmo. Até o doutor falou isso aí, de cobrar o asfalto ou não cobrar, não sei se vai ser cobrado, não vai, dona Mariana, não vai? Não. Por isso que daí a gente já fala, né, que vem uma construtora lá de má fé, que não tem nada a ver com o executivo nem o legislativo, depois faz do jeito que quer e vai embora. Assim que eu me referi, que eu só sei lidar com o radiador. Não é bem assim. Se eu entrei na política, eu tenho que aprender na marra, o que eu não sabia, vou aprender e não sei nada, jamais eu vou ir contra nenhum vereadores aqui, porque nós temos que ir por votação, mas que a transparência é muito bom para o povo, isso aí não atrasa nada e não incomoda o prefeito, ninguém, nem os engenheiros, nada, ninguém. Só que, mesmo que também fosse ponhar um engenheiro da Câmara, que é duro, eu sou meio chucrão na conversa, funciona assim, ó. Também que adianta apanhar um engenheiro da Câmara, contratado pela Câmara, quanto tempo para fazer, mesmo que seja temporário, vai gastar um dinheirão. Eu estou falando que não tem nada certo, mas veja bem, que adianta apanhar um engenheiro aí contratado da Câmara que vai fazer em Vista Grossa? Então, quer dizer que não precisa engenheiro, mas só que tem que ter essa transparência que o vereador Rogério quer, então vai depender de nós de votar, não precisa nada, nós assim, né, não vai atrasar nada, e o presidente interino, que é o Valentim, todos nós, graças a Deus, fomos elegidos pelo povo, eu fico muito contente de quantas coisas aí que todos estão indicando, eu não indiquei nenhuma, vou indicar, sei que o executivo vai ajudar, mas eu acredito que vai dar tudo certo, vai dar bem legal, todos nós entremos para trabalhar pelo povo e jamais nós vamos querer incomodar o prefeito. Não, com certeza. E vamos agilizar, vamos colocar para votação, ou aprova com as emendas ou sem emendas, mas vamos agilizar isso daí. Bem, isso aí vai ficar bom para todos, não para nós que vamos dar aí a assinatura. O problema é o povo que quer transparência. Isso é muito bom. O presidente, no caso, dá uma olhadinha o que tem de projetos aí para a gente agilizar. Com certeza o vereador Paraíba, daqui uns dias, se Deus quiser, vai estar com a gente. Vai estar mas junto. Enquanto ele não vem, vamos agilizar as coisas também. Bem, porque foi montada uma chapa, o senhor como vice, o dia que ele não
que ele não estiver, o senhor tem autonomia para tocar. E não podemos deixar parar as coisas. E, se Deus quiser, aquele dia o vereador Paraílio vai estar aí de volta, mas vamos tocar a bola para frente, vamos correr atrás e ver o que tem certinho e colocar para votação. Isso aí, parabéns para todos, e fico agradecido do doutor estar aí quase que pessoalmente junto com nós, sempre ele está lá na Câmara, daí nós não visualizamos ele, mas parabéns, e o negócio é esse, a Mariane, o que eu estou vendo aqui, ó, a Silvia, o Carlinho, o presidente Valentim, aí o Rogério que está só escutando nós aí. Verdade. Deus abençoe todos vocês aí, vamos partir para a votação e para não atrasar o asfalto aí do povo de Piraí, e eu sei que não podemos atrasar aí esse dinheiro dessas construtoras aí, que eles garanto que estão bem mais ansiados do que nós para trabalhar, pegar o dinheiro, quantos empregos vai dar, a gente sabe disso. Deus abençoe e vai dar tudo certo. E eu peço que, além da transparência, vereadores, a gente fiscalize firme, né? Porque a gente vê muita obra mal feita em Piraí. Ruas, casca de ovo, esgoto mal feito, ruas que foram pavimentadas sem bueiro, aí fica lá aquela água toda alagada, as pessoas sofrendo com bueiro entupido, porque foi feito de maneira inadequada, sem caída, rua sem escoamento. Então, a gente tem que fiscalizar também, essa também é a nossa função, além da transparência, estar junto, atendendo, acompanhando, cobrando do prefeito e do vice, porque o vice também tem a sua responsabilidade, né? O meu compromisso é com a população em primeiro lugar, tá? Então, obrigado pela atenção de todos, desculpa alguma coisa, e vamos em frente. E eu acredito, Mariane, que graças a Deus nós estamos firmes com o prefeito e tudo, vamos fazer para a população, e graças a Deus nós estamos aí, assim, com uns prefeitos aí que graças a Deus faz parte da comunidade, quantos anos juntos, faz parte da igreja, eles acreditam em Deus, e então é isso que é importante. E às vezes a gente queira ou não queira, a gente fala assim do que passou, mas sempre nós fazemos assim, vamos esquecer do que passou e fazer as coisas assim, mais o asfalto mais forte, trabalhar mais pelo povo, e às vezes a gente quer martelar do que passou, mas esquecemos do que passou e vamos trabalhar nós daqui para frente, em conjunto com o executivo, e boa. Ó, Deus abençoe vocês tudo, e desculpe alguma coisa, mas eu estou aqui atento aqui assistindo vocês, e podem continuar, presidente. Desculpe alguma coisa aí, Valentim. Não tem que pedir desculpa, vereador Jairo, a participação. Pessoal, senhores, eu penso que a colocação de todos é muito válida, certo? A discussão, ela tem que existir, quem ganha com a discussão é a população, é a cidade. Foi uma discussão, assim, está sendo, né? Foi uma discussão, ao meu ver, muito limpa, não houve ofensas pessoais, não é verdade? É isso que é importante, a gente dar esse exemplo. Agradeço também ao vereador Edson Staro, que me colocou numa situação que tem que tocar o barco para frente, né? Digamos assim. Mas pode ficar tranquilo que tão logo a gente puder fazer, nem que a gente marca uma extraordinária, eu acredito que todos concordam, sem problema, para que a gente dê agilidade, para que não esperamos esgotar o prazo de 14 de abril, né, que nós temos, que já está bem perto aí, então nós vamos ficar atentos a isso daí, mas acho que não vai ter problema, bem antes nós vamos já... E queria dizer, senhores, que esse assunto foi muito bom, a discussão hoje, né? Foi muito bom, mas esse assunto ele vai retornar, assim, de maneira oficial, né, doutor Júlio? De maneira oficial, ele vai retornar nas sessões seguintes aí, né? Aí sim teremos, então, a discussão das emendas, a discussão
do projeto em si e as votações. E é muito importante que haja as discussões, as opiniões de cada um, com muito respeito, né? Cada um tem a sua colocação. E eu penso que hoje a gente já avançou no horário aí um pouquinho, né? Para frente, mas se alguém, nós temos vereadoras, né? Que nem a vereadora Silvia, vereador Carlinhos, vereador Antônio Rogério. Se algum vereador, alguma vereadora, pessoal, ainda quiser fazer uma colocação, eu sou, assim, uma pessoa bastante democrática, pessoal. Eu penso que todos têm que ter direito de falar, não é verdade? Então, tem mais um espacinho aí, fiquem à vontade, por favor. Mesmo que nós não estamos vendo o Rogério Santos aí, ele devia de conversar um pouco com nós, vamos ver o que ele fala, não estamos vendo ele. Daí fica mais fácil. Fala qualquer coisa. O Carlinho aí também. Silvia. Eu quero parabenizar a Mariana, o Rogério, todos vocês que falaram. Tudo o que vocês falaram é para o bem do povo de Piraí. E é muito bonito isso aí. Estão brigando pelo povo. Isso que é importante. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Carlos. Muito bem, vereador. Muito bem. Tá? Vereadora Silva, quer se pronunciar alguma coisa? Não está saindo o áudio. Estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. O áudio da Silvia está desligado. Não deu para ouvir, né? Não deu O Estado fala mais alguma coisa aí para nós. Não deu para ouvir. Oi. Agora sim. Agora sim. Tá. Estão ouvindo? Pode falar, vereador. Pode falar. Agora estamos ouvindo. Não, eu falei assim que só para complementar o que todos falaram, né, com relação à Mariana e o Rogério, que tanto um quanto o outro estão certos, né? Cada um tem um ponto de vista, né? E a gente, como a Mariana mesmo falou, com relação à audiência pública, nesse momento é inviável, né? Mas a gente sabe que independente dos questionamentos e posicionamentos de cada um, ainda assim é para um bem comum, que é para a população no geral, né? Seja de asfalto, de qualquer benefício que venha, a gente tem o interesse um só, né? Que todas as coisas ocorram da melhor maneira possível, né? Que o legislativo vai estar brigando e pedindo, né, ao executivo para que favoreça, né, em todos os aspectos, que não, como eu falei, não é só o asfalto que tem muita coisa a ser melhorado, mas com relação à audiência pública, assim, eu sempre falo lá na prefeitura, estou conversando com o Vinícius, com a Vera, eu penso que no setor lá da infraestrutura, todos os serviços, na verdade, eles deveriam ver a possibilidade de fazer cronogramas para ver em que lugares que vão ser feitos os serviços, ou seja, para que seja sempre, qualquer serviço seja feito, mas primeiro ver as prioridades de quando é um asfalto, quando é esgoto, ou qualquer benefício que tenha, porque, como o Rogério também falou, tem algumas ruas que já foram arrumadas, e foi feita alguma melhoria, que já tinha algum calçamento, mesmo que ruim, mas já tinha. Então, tem muitos lugares que nunca é feito nenhuma melhoria, nada, né? Então, que nós, como vereadores, estejamos atentos a essa situação, de olhar para a cidade inteira, a zona rural e tudo, para beneficiar todo mundo, nem que seja um pouco, mas que a gente consiga trazer benefício para todo mundo. É isso, tá bom? Obrigado, vereadora Silva, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, pessoal, por favor? Antes de encerrarmos, pessoal, eu gostaria de pedir mais uma vez para todos os vereadores, alguns vereadores gostariam de voltar às sessões presenciais, né? E é lógico, pessoal, que
a gente entende que presencial fica bem mais fácil a discussão, fica mais clara as coisas, né? Fica mais facilitado as coisas. Mas eu gostaria, pessoal, de pedir a todos os senhores, pelo menos mais alguns dias, que eu estou aguardando o retorno do vereador Paraílio, que parece que já teve uma melhora muito boa, né? E eu acho que nesses próximos dias ele deve estar retornando e assumindo a presidência. Se acaso ele precisar de mais uma temporada de afastamento, aí então, como proposto pelo jurídico, né, de forma legal, nós vamos fazer uma reunião, então, certo? Uma reunião administrativa, certo? Para decidirmos sobre a questão das reuniões presenciais e outros assuntos também aí que relacionado à Câmara. Por esses dias, eu pediria aos vereadores que seguisse assim, certo? Por esses dias. Mesmo porque a nossa próxima sessão, por enquanto, será segunda-feira, né? E ela ainda não está definida se é presencial ou se ela vai ser online. Porque nesse meio do tempo, o presidente pode retornar, pode assumir e pode determinar as coisas. Estou certo, doutor Júlio? Estou certo nessa colocação? Estou certo? Está, presidente. Está. Ele pode, no caso, o vereador Paraílio, né, pode chegar e pode determinar uma outra situação. Então, nós estamos aí aguardando. Aí, se de tudo, repetindo, então, se de tudo o vereador Paraílio precisar de um afastamento mais alongado, né, tomara que não precise, tomara que Deus já mande ele aqui são e curado, porque a gente está precisando dele aqui, porque eu, principalmente, confesso a você que estou sofrendo um pouquinho aqui, né, na situação aqui. Mas, se ele precisar de mais um afastamento, daí, então, a gente vai marcar uma reunião, mesmo que seja virtual, mas uma reunião administrativa, e todos os vereadores, então, vereadoras, serão ouvidos e poderão decidir, então, sobre a reunião ser presencial ou não. Concordam, pessoal, com esse meu pedido aí? Concordam? Sim. Tranquilo? Concordo. Tranquilo? É que, na verdade, é isso aí, presidente. Isso aí, o que acontece? Você já vazou o mês de aprovar ou não aprovar. Daí tinha que ser meio presencial, porque senão vai vazar esse tempo aí daí do asfalto, do primeiro mês. Mas tem tantos tempos para frente ainda também, ainda dá para esperar se vazar essa. Essa, viu, vereador Jair, essa parte aí, essa reunião de aprovação, essa, independente do vereador Paraílio retornar ou não, essa nós vamos ter que marcar e vamos ter que fazer. Porque tem beleza, então vai dar certo, né? Para não atrasar muito, né? Então vamos ver. Fico agradecido do Rogério fazer essa emenda aí. Eu nem sabia, agora fiquei aí bem a par aí, tudo. Eu já tinha conversado com o senhor presidente Valentim, mas agora a gente já ficou a par, todos falaram, todos aí, tudo. Então, o doutor junto, o Estado aí, o Rogério aí, que está escutando também. Então, veja aí o que vocês fazem, presidente. A hora que for fazer, me avisa aí, que até eu se envergonho de ter uns negócios que diz que era para assinar, mas daí não deu certo, eu fui, não foi, o senhor não foi, a Mariana daí ligou para mim que era para esperar. Mas eu quero estar de acordo com o povo aí. Vamos ver aí essa audiência aí que o Rogério vai fazer essas emendas e vamos ver quem que vota sim ou não. E beleza, aí, ainda bem que temos o doutor e os funcionários da Câmara aí para auxiliar nós aí também.
Fazer só uma parte aqui, presidente. Pois não? É o seguinte, uma vez que as comissões liberem os pareceres, se o presidente entender por bem, ele pode imediatamente convocar uma extraordinária, e daí poderia votar essa semana ainda. Então, por exemplo, se as comissões entrarem no consenso, se reunirem, por exemplo, amanhã, terça-feira, e derem os pareceres, e daí já avisam o professor pode convocar uma extraordinária para quarta-feira, para quinta-feira, normal, e já agiliza e pode fazer a votação do projeto para finalizar e resolve o problema. E daí não chega no limite do dia 14. Nem precisaria esperar a reunião de segunda-feira que vem. Só uma sugestão. Certo. Não, mas muito obrigado, doutor. Eu acho válida, né? Eu acho válida isso aí. Então, logo tiver em condições, nós podemos sim marcar, né, uma extraordinária e já imediatamente vamos dar andamento nesse projeto. Mas, desculpa uma coisa, presidente, mas veja aí, se fazemos lá na Câmara, aí, fazemos um distanciamento aí de 3 metros lá, quem sabe nós vai ter que votar mesmo, nós se entendemos mais, porque fazer isso aqui, ou falar sim ou não aqui, para mim está sendo bem complicadão também, né? Sim, a gente entende, né? A gente entende que virtual, ele não é igual ao presencial, né? A gente entende. O vereador Rogério queria falar. É só o começo, né? A gente não estava habituado com isso, né? Das sessões virtuais e tudo mais, mas hoje foi bem. Hoje, né? Todos participaram, todos, né? Então hoje foi uma reunião boa. Aos pouquinhos, não cortando o senhor, vereador, aos pouquinhos a gente se habitua com o sistema, sabe? Né? A gente se habitua. Pode continuar, vereador. E só avisar que amanhã, no meu parecer da nossa comissão, aí, se o Edson não tiver acordo, e a Silvia, amanhã o nosso parecer da comissão de finanças estará pronto, referente a esse projeto 05. Tá certo, então. Bom, senhores, eu penso que podemos encaminhar para o encerramento, né? Uma reunião, né, uma sessão bastante produtiva, né, com bastante discussão, apesar de assuntos que ainda virão, né, para discussão, mas eu acho válido, né? Acho que é válido. Tudo que foi falado, tudo que foi discutido foi produtivo, quem ganha com isso é a nossa cidade, e a população nos cobra trabalho sério, né? Trabalho ágil, de forma correta, e o que a gente percebe nessa discussão é que as coisas realmente estão circulando nesse sentido, né? Para um trabalho honesto, sério, fiscalizador, certo? E em benefício da nossa cidade. Né? Justamente. Podemos finalizar, senhores? Sim. Certinho? Não havendo mais ninguém a se manifestar, agradeço a presença de todos, aos funcionários que nos auxiliaram nesta sessão, ao nosso jurídico, que hoje foi bastante explorado. Muito obrigado, doutor Júlio, pela participação. Tá? E também aos cidadãos que acredito que vão nos acompanhar também em suas residências. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado a todos, pessoal. Deus que abençoe a todos. Deus abençoe a todos.